Agora a gente vai para o Rio de Janeiro para dizer o seguinte: a Justiça nega o pedido de prisão dos agentes da Polícia Rodoviária Federal envolvidos na ação que terminou com a morte da menina Heloísa. A criança de apenas 3 anos foi baleada na cabeça na região do Arco Metropolitano quando voltava de uma viagem com a família no feriado de 7 de setembro. E o Pedro Dobal está por aqui para trazer as informações sobre essa decisão da Justiça. Dobal, bom dia para você. Oi, bom dia para você, bom dia a todos. E o pai da menina morta depois dessa abordagem da PRF criticou a decisão da Justiça Federal do Rio, que negou a prisão dos 3 agentes envolvidos no caso. Luísa dos Santos Silva morreu no sábado depois de ficar 9 dias internada em um hospital de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em uma publicação nas redes sociais, William Silva disse que nada vai trazer a filha de volta, mas quem tirou a vida dela tem que pagar, e o mínimo que se exige é a responsabilização dos policiais. O Ministério Público Federal disse que vai recorrer da decisão. O pedido havia sido feito pelo Procurador da República, Eduardo Benones, antes da confirmação da morte de Heloísa. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que 2 processos internos foram abertos na PRF para investigar o caso e também a suposta presença não autorizada de agentes na unidade onde ela estava internada. A Polícia Rodoviária do Rio de Janeiro, a princípio, informa que eles não sabem se foram 28, mas que várias equipes foram, porque foi uma equipe da própria Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal, foi outra equipe para fazer a perícia do veículo, e a finalidade do PAD é distinguir policiais que foram lá porque deveriam ir e policiais que foram lá para finalidades estranhas. Então, nós vamos, nesse processo administrativo disciplinar, separar as circunstâncias, saber quantos foram, por que foram, se esse fim era legítimo. Fabiano Menácio Ferreira, Matheus Domicioli Soares Viegas Pinheiro e Wesley Santos da Silva estão proibidos de se aproximarem da família de Heloísa e também do carro em que ela e parentes estavam. Os policiais vão ser monitorados por tornozeleira eletrônica e também devem continuar afastados das funções. Dobal, estava vendo aqui uma apuração feita pelo César Tralli, repórter da Globo, ainda sobre essa investigação interna da Polícia Rodoviária Federal, identificando algumas contradições entre os depoimentos dos policiais que participaram diretamente dessa ação, dessa abordagem que resultou de maneira trágica na morte da menina Heloísa e desses agentes que foram até o hospital para onde ela foi levada. Em depoimento ao Ministério Público Federal, a tia da Heloísa disse que esses 28 agentes, como você nos trouxe aqui da corporação, estiveram no hospital mesmo, logo depois do incidente, que um deles a intimidou, de fato. A apuração confirmou que foram esses 28 policiais que estiveram no hospital. Interrogatórios estão sendo todos gravados, encaminhados para a Corregedoria Geral da Corporação em Brasília, e surgiram novas informações. As investigações internas também apurando denúncias de que o pai da menina foi retirado para depor sob intimidação, de que o veículo da família foi mexido e de que houve manipulação do projétil também encontrado ali na cena do crime. São algumas das informações apuradas até aqui. Então, essa história, quanto mais mexe, mais grave ela fica. Não mais triste, porque o pior aconteceu, que foi a morte dessa menininha de 3 anos de idade. Cruel. Mas mais cruel. E mais grave do ponto de vista da segurança pública, de pessoas que deveriam garantir a nossa segurança e proteger inocentes, quando na verdade aconteceu o que aconteceu, e ainda com esses outros elementos. Dos 28 agentes tendo ido ao hospital, com a intimidação sendo apurada até aqui por parte desses policiais, e agora com essas novas informações apuradas aqui, de que o veículo foi mexido, de que houve intimidação com o pai da menina para que ele fosse depor, enfim, algumas informações importantes nesse caso. Dobal, só repita aí, por gentileza, a razão pela qual o pedido de prisão foi negado, porque a prisão preventiva se justifica por alguns parâmetros. Um deles, a possibilidade de que a pessoa interfira na investigação. Ora, esses homens fazem parte de uma corporação. Eles convivem com outros colegas que podem, enfim, que conhecem a cadeia de comando e, portanto, eles têm completa condição de interferir na investigação. E quando coloca em risco, por exemplo, a idoneidade de uma testemunha, pergunte para a família da Heloísa se ela se sente segura com esses homens circulando por aí. Qual foi a razão para que essa prisão fosse negada? E eles vão usar a tornozeleira eletrônica, né? Pelo menos era essa informação, né?
Isso, vão usar a tornozeleira eletrônica, vão continuar afastados das funções, foram colocadas aí algumas medidas cautelares, como a necessidade de permanecerem afastados da família e do carro em que eles utilizavam, mas a justificativa para essa decisão não foi divulgada, porque o processo corre sob segredo de justiça. Quem divulgou essas informações foi o próprio Ministério Público Federal, que fez o pedido de prisão que foi negado pela Justiça. O Ministério Público Federal disse que já vai recorrer dessa decisão. E sobre a informação de que o pai da menina foi intimidado pelos policiais, ele disse que foi constrangido a depor enquanto a filha estava ainda passando por cirurgia. Isso no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Agora, o que foi feito da nossa Polícia Rodoviária Federal, hein? Que sequência de escândalos. A PRF primeiro participa dessa monstruosidade que a gente está vendo sendo cometida com a família da Heloísa. A PRF mata aquele homem no Sergipe, numa câmara de gás, à frente de dezenas de pessoas e de câmeras ligadas. A PRF tenta virar o jogo numa eleição, alterar o jogo de uma eleição e caçar o direito a voto de milhares de brasileiros. A PRF tem o seu comandante preso numa circunstância vergonhosa por uma série de razões. Tudo isso no espaço do quê? De 2 anos. Estou esquecendo algumas coisas aqui ainda. Nosso ouvinte vai me lembrar. Fala, Dobal. Eu acho que ele levantou. Em junho, teve um outro caso semelhante aqui no Rio de Janeiro. Uma mulher que morreu depois de ser baleada numa blitz da PRF na rodovia Washington Luiz, também na Baixada Fluminense. Bem lembrado. Que coisa. Obrigado, Dobal. Valeu, um abraço. Deixa eu registrar, é preciso registrar sim mensagens de alguns ouvintes. Não vou dizer que seja uma ponderação justa, mas como algumas pessoas estão escrevendo, digam aí que o veículo era roubado. Isso já foi muito dito, né? Desde o início dessa história, isso foi dito. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal teriam puxado a placa desse veículo e aí teria constado ali como um veículo roubado. Agora, para as pessoas que consideram isso uma justificativa para que agentes cheguem atirando em um veículo sem saber quem é que está dentro, olha, é difícil até a gente estabelecer um ponto de conexão para conversar. Porque uma criança de 3 anos morreu assassinada, ela foi baleada na cabeça e na coluna, né? Por tiros de fuzil disparados por esses agentes que acreditam que essa é a forma de combater o crime. É desse jeito que se age diante de um veículo roubado, uma placa de veículo roubado. Não é a minha ideia ideal de segurança pública. Não é a segurança pública que eu quero para qualquer cidade do Brasil. Tá colocada aqui a informação para algumas pessoas que pediram para a gente destacar. O pai da menina, ele disse que comprou esse veículo de um conhecido que mora em Petrópolis. É claro que isso precisa ser investigado, mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa. O modo como a Polícia Rodoviária Federal chegou nesse veículo, desculpa, nada justifica. Nada justifica essa abordagem. Nada. Esse carro, o William disse que comprou o carro sem saber, né, Dobal? Se a gente falar aqui alguma coisa errada, você nos corrija, por favor. O antigo proprietário do veículo, morador de Petrópolis, confirmou que teve o carro roubado em agosto de 2022. Ele foi vítima de um assalto à mão armada, enfim. E seja como for, embora o William não soubesse, afirmou isso, não sabia que era um carro fruto de roubo, mas vem cá, ele falou que foi recebido a tiros quando estava parando ali no acostamento. Olha a mensagem do Roberto aqui, ó. Então vai lá parar um veículo roubado para ver como que você vai levar na cara tentando fazer isso. Roberto, se você pensa desse jeito, se você acha que a morte de uma criança de 3 anos baleada dentro do carro, com a família, voltando de um evento social, isso se justifica? Uma abordagem se justifica? A gente não tem como conversar. Desculpa. É assim. Mas vamos insistir nesse diálogo. Mas para mim tá muito claro, né, o que aconteceu aí. Dobal tá de volta? Tem alguma informação a adicionar, não? Não, tudo certinho, isso mesmo. O carro era roubado, ele disse que tinha comprado de uma outra pessoa que também não sabia sobre isso. E foi aberto um procedimento pela Polícia Federal para investigar também essa suspeita aí de receptação por conta desse carro roubado, mas as investigações seguem por caminhos diferentes. Obrigada, viu, Dobal? Bom trabalho por aí.